Bom dia a todos! Hoje na nossa aula de História iremos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nela já viviam vários grupos indígenas, cada um com seus costumes, com suas crenças, sua organização social, enfim, com a sua cultura. Como os portugueses vieram navegando pelo litoral, os primeiros indígenas com quem tiveram contato foram os do povo tupi, pois durante aquela época eles eram o maior grupo no litoral brasileiro. Os tupis viviam em aldeias circulares. Suas casas eram construídas com palhas, troncos de árvores e eram chamadas de malocas. Para sobreviver, os tupis praticavam a pesca e a caça, e plantavam mandioca, o feijão, milho, abóbora, etc. Os indígenas se espalhavam por todo o Brasil. Tinham características diferentes das dos brancos e estavam sempre reunidos e organizados em suas comunidades. Quando Caminha descreveu os indígenas em sua carta ao rei Dom Manuel, ele registrou as primeiras impressões desse povo. As feições dele é serem pardos, maneira de avermelhados, andam nus, sem cobertura nenhuma, ambos traziam no beiço de baixo um buraco furado, metido nele um osso branco e verdadeiro. Os cabelos deles são corredios. Já se demonstrava um certo espanto com a cultura indígena, que era diferente em vários aspectos da cultura branca europeia. Isso gerou nos portugueses um certo preconceito em relação ao outro indígena, ou seja, para o português era mais fácil discriminar do que procurar a entender os hábitos e as formas diferentes de como os indígenas viviam. Para eles, a discriminação era mais fácil, porque cada um tinha ambos diferentes e um rejeitava o outro. Tanto os indígenas achavam estranho o jeito dos portugueses viverem, como os portugueses também achavam dos indígenas. No Brasil, existiam 4 grupos etnolinguísticos. Esses grupos que possuem outras línguas em comum. Principais são Tupi, da região do litoral, Marco-G ou Tapuia, da região do Planalto Central, o Aruaque, no Amazônia, também tem o Caraíba, no Amazônia. Os tupiniquins foram os primeiros a fazer contato com os portugueses. Os portugueses chamaram os grupos indígenas de nações, que compreenderam várias tribos, algumas delas com diversas aldeias. Aldeia ou taba, ela é um conjunto de ocas. Oca é a casa indígena que é construída com galhos de árvores e coberta com palha e folhas de palmeira sapé. A outra história do descobrimento do Brasil. Parece absurdo, mas é isso que aprendemos na escola. Os portugueses descobriram o Brasil, onde já viviam os indígenas. Ficamos tão acostumados a pensar assim que não nos perguntamos como isso é possível. Sabiam que os indígenas viviam aqui antes da chegada de Cabral, mas falam do descobrimento como se o Brasil fosse uma terra virgem. Será possível que um lugar já habitado possa ser virgem? Bem, só se ele não for habitado por pessoas. Quando falamos em floresta virgem, por exemplo, não estamos dizendo que ela não é habitada por animais, mas sim que ela não foi alterada pela ação humana. Quando afirmamos que essas terras virgens foram descobertas por Cabral, estamos tratando seus habitantes originais, os indígenas, como se eles não fossem pessoas, mas sim parte da paisagem natural, assim como os animais e as plantas. A palavra descobrimento, portanto, ela é estar no lugar de outro termo que não costumamos utilizar. Conquista, na verdade, as terras que viriam a ser o território do Brasil, elas não foram descobertas, mas conquistadas pelos portugueses aos povos indígenas. E assim houve-se uma grande organização social. A distribuição dos principais grupos de etnias indígenas do Brasil, totalmente, se a gente observar, tem uma grande distribuição.
né? No quadro abaixo, vocês vão dar uma lida para que vocês possam conhecer esses outros grupos sociais de indígenas no Brasil. Também nós temos os objetos produzidos pelos índios. Os índios, como utilizavam tudo da natureza, tudo eles fabricavam. Então, ele retirava tudo o que eles poderiam conseguir da natureza sem prejudicá-la. Os povos indígenas, eles fazem vários utensílios como rede de algodão, as flechas, as lanças para caçar. Eles também fabricam as canoas, os instrumentos musicais como o maracá, tambor e a flauta. Toda aldeia ela tem um chefe chamado de morubixaba ou cacique. O chefe religioso e o pajé é o pajé, ou o xamã, que exerce grande influência sobre as pessoas da aldeia, pelos poderes mágicos que ele possui e também de acordo com a crença. Ele possui seus poderes, representam a força da natureza, a adivinhação e a religiosidade também a cura. A religião deles é politeísta, isto é, eles acreditavam em vários deuses. Por exemplo, Tupã, o raio e o trovão, o Guaraci, o sol, Jaci, a lua. Então eles tinham seus deuses, davam nome, faziam rituais e cerimônias para chamar chuva. As tarefas diárias são divididas de acordo com a idade do sexo. Os meninos indígenas eles são chamados de curumins. Eles aprendem desde pequenos e de forma prática tudo o que é preciso para viver na tribo. Costumam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, eles costumam levar o curumim. Ele leva o curumim junto para que ele já possa aprender. Portanto, a educação indígena é bem prática e de acordo com a realidade da variedade de vida na tribo. Quando atinge de 13 a 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Os homens caçam, pescam e fabricam suas armas: arcos, flechas, tacapes, zarabatanas, suas canoas, ubás, seus instrumentos musicais, etc. No passado, como não conheciam os metais, eles fabricavam seus objetos com a própria madeira, com a pedra, com o osso, fibras e vegetais. Já as mulheres, elas fiam e tecem o algodão, fazendo redes, esteiras, etc. Fabricam materiais de cerâmica, como os potes, as bacias e as panelas. Também preparam uma bebida feita de milho, mastigando uma bebida que é feita com milho. Eles mastigam milho, que é chamada de cauim, e cuidam da alimentação. Os indígenas, eles gostam de música e dança. As danças guerreiras se chamam poracés. As tribos indígenas possuem uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Eles se comunicam em momentos de guerra, casamentos, cerimônias de enterro e também quando estabelecem alianças contra um inimigo comum. Antigamente, os indígenas viviam de forma bem diferente do modo europeu. Usavam o essencial da natureza para sobreviver. Por meio da caça e da pesca e da coleta, também dos frutos das raízes, era a forma que eles utilizavam para sobreviver. E tudo o que eles tiravam para construir seus instrumentos era tudo da natureza. Utilizavam a natureza sem destruí-la, somente para tirar o que era aproveitável e fazer o que necessitavam. A população indígena ela reduziu após a chegada dos portugueses no Brasil. Como os portugueses chegaram aqui e eles tiveram que colonizar as terras brasileiras, então eles começaram a utilizar os índios. Os índios ainda não conheciam nenhuma forma de comércio, porque eles viviam de tudo que tinham da natureza, né? Aí os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles começaram de uma forma a querer colocar os índios como escravos, trabalho pesado. Os índios começaram a ser escravizados pelos portugueses. E na época tinha 4,5 milhões de índios. E com esses trabalhos pesados e com as doenças também que os portugueses trouxeram, acabaram diminuindo essa população, porque muitos ficaram doentes, pegaram a doença de varíola, sarampo, né? E também eles não aguentavam esse trabalho pesado, porque a forma deles trabalharem era sempre em grupo. Vocês viram lá no início, lá no
no texto a explicação de que eles trabalhavam sempre em conjunto, era mutirão. Com os índios não tinha esse trabalho de um fazia mais coisas do que o outro. Então as mulheres tinham seus trabalhos, os homens tinham seus trabalhos, e eles já iam preparando os curumim, que eram as crianças, os meninos, para fazer as coisas, as mulheres já preparavam as meninas, para que cada um tivesse o seu trabalho, a sua tarefa. Então não era sobrecarregado. E aí, quando os portugueses começaram a querer fazer eles trabalhar forçadamente, eles não aguentavam esse tipo de trabalho e muitos morreram por causa disso. Além das doenças, ainda acabaram morrendo porque eles estavam sendo escravizados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco. Dê mais uma leitura no texto com atenção para que vocês consigam fazer as atividades.